Olá, bem-vindos a 21 Training Coaching. Eles fala Douglas Suchenski, esse é o nosso tradicional informe semanal para índices americanos e europeus, válido para esta semana que vai de 17 a 21 de junho de 2013. Também quero convidar que nos acompanhe no nosso canal de Trading ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia, totalmente grátis. Basta você acessar a nossa página e entrar aqui canal ao vivo, e nós estaremos aí durante 3 horas debatendo, analisando, avaliando e executando operações ao vivo com vocês. Muito bem, vamos com o nosso calendário econômico. Nosso calendário nessa segunda-feira, temos uma segunda-feira bem light, bem tranquila, algumas notícias de médio impacto aí. Por exemplo, no Canadá, investimento canadense em ativos estrangeiros. Na seção asiática, minutas da reunião da política monetária australiana. Bem tranquila, sem nenhuma notícia importante. Já na terça-feira temos aqui na seção europeia algumas notícias na Inglaterra de médio impacto e no Japão, na asiática, produção industrial e capacidade utilizada também no Japão, 1,6, 5,5 IPC e o índice de preço do consumo semanal e mensal na Inglaterra. Já às 5,5 já temos aqui também índice de preço de produção, entrada e também de consumo no mesmo horário. Já na sessão europeia, às 6 da manhã, temos sentimento econômico na Alemanha, e já na sessão americana temos aqui pedidos de construção, o IPC, todas essas notícias às 9h30. Na terça-feira realmente 9h30 da manhã, um horário bastante movimentado. Vejam que temos 6 notícias: pedidos de construção, IPC, índice de preços, início de venda, índice de preços ao consumo semanal e mensal, IPC subjacente e pedidos para construção, além da variação da construção das novas casas nos Estados Unidos. Realmente várias notícias, muito cuidado. Já na seção asiática, temos aqui conta corrente na Nova Zelândia, balança comercial no Japão, exportações e importações aí também na asiática. Já na quarta-feira temos uma sessão europeia às 5h30 da manhã, minutas do Banco Central Britânico às 5h30 da manhã, Brasília, leilão dos bônus de 10 anos na Alemanha. E já na sessão americana temos aqui às 3 da tarde taxas de juros, declarações da FONC, discurso do Sr. Bernanke sobre a inflação. Seriam as principais notícias aí já para o final do pregão aí na sessão americana. E fechando já na sessão asiática, produto interno bruto neozelandês. Na quinta-feira temos aqui, como de sempre, notícias na sessão americana. Na sessão europeia temos a Suíça, taxas de juros às 4h30 da manhã. Se você está posicionado aí, tem que considerar essas notícias de alto impacto, né, porque podem gerar muita volatilidade e te tirar aí de uma operação e depois voltar ao caminho normal. Muito bem. Já na europeia, Inglaterra com muitas notícias essa semana, então muito cuidado aí na operação da libra esterlina. Vendas atacadistas semanal e mensal, comércio por menor também semanal e mensal. Já na zona do euro, leilão dos bônus de 10 anos, né, na Espanha. E no Brasil nós temos aqui taxa de desemprego às 9 da manhã, no mesmo horário da abertura do IBOV. E às 9h30, pedidos de desemprego nos Estados Unidos, pedidos contínuos de desemprego nos Estados Unidos. Realmente na quinta-feira a abertura do IBOV será bastante movimentada. Taxa de desemprego no Brasil e 30 minutos após notícias de alto impacto nos Estados Unidos. Às 11, vendas de casas existentes. Seriam essas as principais notícias. Aí temos aqui às 11 da manhã algumas notícias de mediano impacto também nos Estados Unidos, como vendas de casas existentes, casas usadas e também pesquisa de emprego da Reserva Federal da Filadélfia. E fechando a semana, na sexta-feira, nós temos aqui várias notícias no Canadá às 9h30, IPC, vendas atacadistas, semanal, mensal, índice de preço e IPC base do Canadá, além de contas correntes no Brasil. Essas seriam as principais notícias para esta semana. Muito bem, vamos começar então com a nossa tradicional plataforma MetaTrader, começando pelo Standard & Poor's, começamos pelo SP500, o SP500 que no semanal, vejam que tocou suporte nos 15.193 pontos, deixando aí uma cauda longa, ou pavio, né, como queiram, e poderá fazer os seguintes movimentos: executar o mínimo maior, que ainda é uma correção ordenada, tem a possibilidade de que forme um pivô de alta ainda, e volte a testar os 1.672. Obviamente que se vier e fazer este movimento, poderia testar os 1.593 para, quem sabe, fazer a ruptura. Também poderia lateralizar-se e fazer um padrão de continuação baixista no semanal. Já veremos. No diário, temos aqui a abertura da sessão asiática. Poderia fazer esse seguinte movimento: executar a P-Formation, formação de continuação altista no diário,
para testar os 1640. Em caso de que faça ruptura, poderia vir a visitar aqui. Primeiro temos uma seguinte resistência no 649, para depois os 657 pontos. Porém, em caso de que faça este movimento, teria que romper esta LTA secundária, e em caso de que o faça, voltaria a visitar os 1597 pontos aqui nesse piso duplo. Porém, estou mais pendente em acreditar que fará este movimento, formando o padrão de continuação altista. Agora, se romperá a resistência ou não é outra história. Já o Nasdaq, bom, todos os índices americanos são muito similares, muito parecidos, não muda muita coisa. O Nasdaq é a mesma situação, o que não tem é a mesma zona de suporte, porém também estaria com a mesma possibilidade de executar o possível mínimo maior. Já cumpre com as condições das duas velas à esquerda, né, para a formação do pivô. Falta realmente agora formar as duas velas à direita para a execução do pivô no semanal. No diário está bastante claro também que a possível P-Formation com resistência nos 2.969. Em caso de rompê-la, aí temos a seguinte resistência nesses níveis aqui nos 2.990. Vamos estar pendentes desse Nasdaq. Já o Dow Jones basicamente é a mesma situação. Os índices americanos são bem correlacionados, porém o Dow Jones está muito similar ao Standard & Poor's. Vemos que não fez nova mínima em relação à semana anterior, não fez, vejam só, respeitou, isso é muito importante. E também poderia, demonstrando que aqui é uma forte zona de compradores, então poderia fazer este movimento no semanal, porém também devemos estar abertos a que faça esta possibilidade. E nessa semana temos uma semana com declaração do Sr. Bernanke falando sobre a inflação, declarações da FONC, e se as notícias forem negativas, acredito que romperá os 14.860, e em caso de que as notícias não sejam agradáveis para o Wall Street, é bem provável que a correção seja bem profunda, inclusive no semanal. Porém, se forem positivas, a tendência é que venham executar os pivôs de alta no semanal. Já o DAX 30, o índice de Frankfurt, vemos aqui no semanal que no semanal tocou suporte no 7.962. Temos aqui uma correção ainda ordenada, uma zona de suporte aqui no semanal. Veremos, ainda poderia executar o pivô de alta no weekly. Já no diário, vemos que no diário já temos uma correção um pouco mais profunda, estaria como 50% aqui deste último movimento. Vamos analisar aqui com calma. Sim, estaria como 50% da correção deste último movimento. Poderia ser apenas uma recontagem, um reinício de velas e pivôs. Porém não está muito claro este DAX. Já veremos. Já o K40, o índice de Paris, vemos que no semanal também faz uma correção mais profunda, tocando suporte aqui. Se fizer a ruptura, 3.645, próxima parada. Também, ainda que a correção seja profunda, é um fundo ascendente. Ainda temos um fundo ascendente. Se traçarmos aqui uma LTA, vemos que aqui teríamos, bom, ainda faltaria para chegar aqui esta LTA terciária. No diário, vemos que também poderia fazer uma formação em P, testando os 3.834 para os 3.880. Porém, se romper aqui os 771, os 726 poderiam ser a próxima parada, inclusive a média de 200 no diário. Já o FTSE, o índice de Londres, vemos que também já temos uma correção bastante profunda, eliminou totalmente o movimento anterior, está em zona de suporte nos 6.200 pontos. Se romper, temos esta LTA aqui terciária e poderia visitar esses níveis aqui desse cluster no semanal. No diário, temos aqui repicando, né, a zona de suporte bem imponente aqui nesses níveis. Forte pressão compradora, veremos se fará formação em P para romper aqui os 350. Em caso de que o faça, os 420 seriam a próxima parada. Poderia fazer esse movimento assim, ó. Formação em P ou bandeirinha ou como queiram, são tantos nomes. Porém, em caso de que faça este movimento, os 6.886 seriam o seguinte suporte neste FTSE. E encerrando com os europeus, vamos com o Eurostock 50, o índice tradicional, com as blue chips europeias, tocando a SMA 200, deixou uma cauda um pouco tímida. Se romper a média, os 2.555, próxima parada. É provável ainda que venha uma correção mais profunda. No diário, movimento esticado já poderia também formar um pivô, uma formação em P para testar os 2.700, inclusive formar um máximo ou menor um pivô de baixa no diário para voltar a visitar esta SMA
de 200 períodos. Muito bem, acreditamos que os índices dependerão muito dos fundamentais que teremos para esta semana. Se os Estados Unidos manter o discurso de que a qualquer momento poderão deixar de comprar os bônus, o que vem impulsionando Wall Street, realmente as caídas serão inevitáveis e serão eminentes. Okay? Vamos estar muito estaremos com muito cuidado em relação aos fundamentais. Também os convido para que nos sigam em Twitter, @21tc_Brasil. Muito obrigado, sou o Jonas Suchensky, faço parte da equipe de traders de 21 Trading Coaching. Logo, 1º de julho, teremos uma grande novidade que vai mudar a vida aí de muitos. Obrigado e fiquem com Deus. Tchau, tchau.